Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, surpreendeu o Brasil inteiro ao falar sobre o Vasco da Gama em uma entrevista recente. O ex-melhor do mundo, ídolo por onde passou, abriu o coração e revelou um sentimento profundo pelo clube cruzmaltino, deixando a torcida vascaína emocionada com suas palavras. O craque, conhecido por sua magia dentro de campo, começou a entrevista relembrando momentos marcantes de sua carreira, mas logo surpreendeu quando disse que sempre teve um carinho especial pelo Vasco. Ele disse que, mesmo sem ter vestido a camisa do gigante da colina, o clube sempre teve um significado importante na sua vida. Ronaldinho disse com todas as letras que se arrepende de não ter jogado pelo Vasco. Segundo ele, ter atuado em São Januário seria um sonho, principalmente pelo clima, pela paixão da torcida e pela história enorme que o clube carrega. Ele fez questão de dizer que sempre admirava o Vasco mesmo quando era adversário. O ex-jogador ainda ressaltou que, ao longo de sua carreira, viu o Vasco revelar jogadores incríveis e conquistar títulos históricos. Disse que a mentalidade vascaína de lutar contra tudo e todos é uma das mais bonitas do futebol brasileiro. Ronaldinho ainda afirmou que o Vasco é um clube diferente, que não é feito só de títulos, mas de paixão, de superação e de amor de verdade. Ele ressaltou que os torcedores do Vasco são um caso à parte, e que em poucos lugares do mundo viu uma torcida tão fiel, tão apaixonada e tão presente como a cruzmaltina. O craque disse que mesmo depois de parar de jogar, ele continua acompanhando os jogos do Vasco. Segundo ele, o time atual vem mostrando um espírito de guerra, de determinação e de união que lembra muito o DNA do clube. Ronaldinho fez questão de destacar o trabalho de Fernando Diniz, que segundo ele, é um dos técnicos mais inteligentes do futebol brasileiro. Disse que gosta do estilo de jogo do Diniz, porque ele faz o time jogar com alegria, e esse é o futebol que ele sempre amou. Ele disse que o Vasco está no caminho certo, e que seguir acreditando nesse projeto é o passo certo para voltar ao topo. Ronaldinho elogiou o clima positivo que o clube vive e a postura do presidente Pedrinho, que tem mostrado coragem e amor verdadeiro pelo Vasco. Ronaldinho rasgou elogios a Pedrinho, dizendo que ele tem mentalidade de campeão, porque já vestiu essa camisa e sabe o que ela representa. Disse que é muito importante ter um presidente que pensa como ex-jogador e que entende o coração do torcedor. O ex-camisa 10 ainda disse que vê em Pedrinho um líder capaz de fazer o Vasco voltar a ser grande. Para ele, o clube está sendo reconstruído com inteligência, e a torcida deve acreditar nesse processo. Ronaldinho também falou sobre Felipe Coutinho, a quem ele chamou de craque de verdade. Disse que sempre foi fã do estilo de jogo de Coutinho, e que ver ele vestindo a camisa do Vasco é algo lindo de se ver. O gaúcho disse que Coutinho está em casa, e que essa volta ao Vasco era tudo o que ele precisava para retomar sua melhor forma. Segundo Ronaldinho, o Vasco deu um passo enorme ao trazer um jogador com a qualidade e a identificação dele. Ele disse que Coutinho é um dos jogadores mais talentosos que o Brasil já teve, e que se ele estiver feliz, o Vasco vai colher grandes resultados. Disse que dentro de campo ele faz a diferença e que tem um futebol inteligente e imprevisível, do jeito que ele gosta. Ronaldinho disse que a energia de São Januário é algo diferente, e que ele mesmo sempre sentiu isso quando jogava contra o Vasco. Segundo ele, entrar naquele estádio a sentir o peso da história, é ouvir a torcida gritar como se fosse o último jogo da vida. O ex-melhor do mundo disse que essa energia é o combustível que faz o Vasco se reerguer sempre. Ele disse que o vascaíno não desiste, não abaixa a cabeça e sempre acredita, mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Ronaldinho ainda fez questão de dizer que está torcendo para o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Ele disse com convicção que vê nesse time uma força diferente, um espírito de união e de superação. Segundo ele, o Vasco merece levantar esse troféu por tudo que já passou e pelo tamanho da sua torcida. Disse que seria lindo ver o Vasco voltar ao topo, ganhando um título importante e mostrando sua grandeza ao mundo.
Ronaldinho disse que o futebol brasileiro precisa de um Vasco forte, porque o Vasco é um dos pilares da história do esporte nacional. Disse que sem o Vasco entre os maiores, o futebol perde parte de sua alma. Ele também falou sobre a história do clube, lembrando do papel social e lutador que o Vasco sempre teve. Ronaldinho elogiou o fato do clube sempre ter sido um exemplo de igualdade, um clube que lutou contra o racismo e defendeu o povo. O ex-jogador disse que essa história faz o Vasco ser ainda mais gigante, porque ele não é apenas um clube, é um movimento, uma força popular, uma bandeira de resistência e de amor. Ronaldinho disse que admira os torcedores do Vasco por nunca abandonarem o time. Segundo ele, é emocionante ver São Januário lotado mesmo em momentos difíceis. Disse que essa é a prova de um amor que não depende de resultados. Ele afirmou que o Vasco é um clube que nasceu para inspirar. Disse que a história do Vasco é a história de um povo que nunca se rende. Ronaldinho disse que se o mundo do futebol tivesse mais clubes como o Vasco, o esporte seria mais bonito, mais puro e mais apaixonante. Ele disse que tem muita gente subestimando o Vasco, mas que em breve o mundo vai ter que voltar a respeitar. Ronaldinho ainda disse que quer ver o Vasco novamente disputando Libertadores e levantando troféus internacionais, como nos velhos tempos. Segundo ele, essa nova geração de jogadores tem tudo para fazer história, principalmente sob o comando de Diniz, que tem um estilo moderno e ao mesmo tempo apaixonado. Ele disse que Diniz consegue tirar o melhor de cada jogador e que essa é uma das maiores qualidades de um técnico. Ronaldinho também destacou a importância de manter o elenco unido, dizendo que no Vasco ele vê um grupo fechado, que joga um pelo outro, e isso é fundamental para ser campeão. Ele disse que torce para que o Vasco continue nesse caminho, respeitando sua história e dando alegria ao seu povo. O craque ainda disse que gostaria um dia de participar de alguma ação ou jogo festivo do Vasco, só para sentir o clima de perto. Ele revelou que sempre que pode, conversa com ex-jogadores do clube e ouve histórias que o deixam encantado. Ronaldinho disse que o futebol tem clubes grandes, mas poucos têm alma como o Vasco. Ele terminou dizendo que o Vasco tem tudo para viver novamente dias de glória, e que essa é só uma questão de tempo. Ronaldinho encerrou a entrevista dizendo que o Vasco é gigante, é histórico, e que ele, mesmo sem ter vestido a camisa, se considera um admirador e torcedor desse clube tão lindo. Disse que deseja muita sorte ao Vasco na Copa do Brasil e que acredita de verdade que esse será o ano do renascimento cruzmaltino. Por fim, Ronaldinho deixou uma mensagem direta à torcida: continuem acreditando, porque o Vasco é gigante e vai voltar a viver seus dias de glória. E assim, com suas palavras cheias de respeito, carinho e verdade, Ronaldinho Gaúcho fez a nação vascaína se encher de orgulho e esperança mais uma vez. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!